Nesse vídeo eu vou explicar como funciona o encoder, como especificar o modelo correto para a sua aplicação e ainda como fazer a instalação de um encoder. Se você tem interesse ou de repente alguma dúvida sobre algum desses assuntos, provavelmente eu vou conseguir te ajudar. Antes de começar, eu gostaria de pedir para que se inscreva no nosso canal e ative o sino para receber notificações quando postarmos novos vídeos. Deixe também o seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. O encoder é um tipo de transdutor, ou sensor, como se costuma chamar, um dispositivo de entrada que serve para medir o deslocamento. Apesar de parecer um motor, ele não gera qualquer movimento. Pelo contrário, ele precisa ser conectado ao mecanismo que se deseja monitorar para que ele seja movimentado. Aí, de forma proporcional, ele gera pulsos elétricos nos terminais de saída. Então, se o eixo dá meia volta, eu vou ter uma quantidade X de pulsos aqui na saída. Se o eixo der uma volta completa, aí eu tenho 2x, que é o dobro da quantidade de pulso. De forma indireta, é possível medir a velocidade também, bastando relacionar o deslocamento com o tempo. E também é possível identificar a posição, e para isso é necessário saber onde se iniciou o deslocamento. Então, sabendo o ponto de saída e tendo calculado a proporção de pulsos em relação ao deslocamento, é possível calcular o ponto onde está o mecanismo que está sendo monitorado pelo encoder. Essa é a principal aplicação desses dispositivos. Saber a posição de partes móveis de uma máquina, um braço, uma ferramenta, um carro, etc. Aqui no quadro eu vou explicar como funciona o encoder incremental. Conhecendo o princípio de funcionamento, vai ficar bem mais fácil de entender todo o resto. E mais fácil também para detectar uma possível falha numa eventual manutenção. Existem alguns tipos diferentes, eu vou meter ao modelo incremental, que é o que a Brasiltec vende e também é o mais comum no mercado. Ainda há outras variações com relação à construção desses encoders, mas novamente eu vou pelo mais comum, que é o modelo ótico. Nesse caso nós temos um disco opaco que fica dentro do encoder, preso no eixo. Então ele vai girar junto com o eixo do encoder. Esse disco, apesar de opaco, ele tem uma série de perfurações, que eu representei aqui no quadro com esses quadrados. E essas perfurações são janelas que vão permitir a passagem de luz. Aqui dentro dessa parte nós temos um LED que vai emitir luz que está direcionada nos sensores A e B. Os sensores A e B são referentes aos canais A e B. Esses sensores eles são excitados pela luz desse LED e vão gerar um sinal elétrico no mesmo momento em que estão recebendo o sinal luminoso. Então, à medida que o disco vai girando, essas janelas vão passando na frente do sensor A e do sensor B e vão permitindo a passagem de luz, gerando um sinal muito parecido com isso aqui, um sinal elétrico, nesse caso, dos canais A e B. Então, à medida que a janela passa na frente, o sinal elétrico ele vai em nível alto e fica um tempo em nível alto enquanto a janela ainda está passando na frente. E quando termina essa janela, que chega na parte opaca do disco, aí o sinal luminoso não é percebido, consequentemente, o sinal elétrico vai a nível zero. E à medida que então vai passando várias janelas, nós temos um sinal quadrado, assim, de onda quadrada. Como o canal A, ele recebe, a janela passa primeiro na frente do canal A, já que se o disco rodar nesse sentido, obviamente, né? Se o disco roda nesse sentido, a janela passa primeiro na frente do canal A, para depois passar na frente do canal B. Isso gera uma diferença de fase no canal A e B. Então, por isso que o canal B, o canal A, ele fica em nível alto primeiro, para depois o canal B. Então, existe uma diferença aqui de fase, né? E o que acontece? Com isso, como o canal A fica em nível alto para depois o canal B, aí o canal A fica em nível baixo para depois o canal B, como tem esse atraso, é possível perceber quando o encoder está girando nesse sentido ou no sentido contrário. Opa, no sentido contrário. Por quê? Porque se ele rodar no sentido contrário, a janela vai passar primeiro na frente do canal B, e aí nós teremos o canal B ficando em nível alto primeiro, para depois o canal A. Então, por conta dessa diferença, o controlador que está recebendo o sinal do encoder, ele consegue perceber se o eixo está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. E normalmente ainda nós temos mais um canal, que é o canal Z, que dá um pulso por volta completa. É lógico que eu não representei aqui no quadro todos os sinais aqui referentes a uma volta completa. A quantidade de janelas aqui ela é proporcional à quantidade de pulsos que o encoder vai dar por volta completa.
Aqui eu não representei todas, é lógico, mas nós temos ainda o canal Z que vai dar então um pulso a cada volta completa. Os encoders do tipo magnético utilizam exatamente o mesmo princípio de funcionamento dos encoders ópticos. A diferença é que esse disco, em vez de ter perfurações que vão permitir a passagem da luz para os sensores dos canais A e B, esse disco ele é magnetizado e ele excita um outro tipo de sensor que vai então, da mesma forma, vai perceber esse deslocamento e vai gerar pulsos aqui na saída, com essa forma de onda quadrada aqui. Então é exatamente o mesmo princípio de funcionamento, temos o mesmo tipo de saída, mas o que gera esses pulsos não é luz, e sim campo magnético. Temos também o encoder absoluto, esse sim ele é bem diferente dos encoders incrementais. A diferença está que, em vez de termos essas perfurações somente na extremidade do disco, nós temos perfurações, mais linhas aqui de perfurações indo em direção ao centro, e essas perfurações extras elas geram uma combinação que não se repete durante a volta completa do encoder. Então, para cada posição do encoder, para cada ângulo que ele parar, nós temos uma combinação diferente. Isso permite que seja possível saber em que posição que o encoder se encontra, sem ter antes a posição inicial. Porque no modelo incremental nós precisamos saber o ponto inicial, aí calcula-se de acordo com a quantidade de pulsos o deslocamento, para então nós tivermos como resultado a posição final. No caso do absoluto, não é necessário saber o ponto inicial, já que ele consegue saber exatamente em qual ângulo que ele se encontra. Porém, os encoders absolutos são muito mais caros que os encoders incrementais, e por isso os modelos incrementais são a grande maioria do mercado. Agora, sabendo como eles funcionam, eu vou explicar como especificar um modelo para sua aplicação. O primeiro passo é determinar a quantidade de pulso por revolução. É necessário que se tenha uma quantidade de pulso mínima que garanta a precisão necessária ao processo, mas não pode ser tão grande ao ponto de não conseguir ser lida pelo controlador. Vamos supor que esse encoder vai monitorar o avanço de um mecanismo que desloca uma serra a fim de aumentar ou diminuir a bitola das tábuas. O erro tolerado é de até 0,1 mm. No local onde o encoder vai ser acoplado, que pode ser direto no motor, em alguma polia, engrenagem ou qualquer outra parte que gire, a rotação é de 60 RPM e a cada volta o avanço é de 25 mm. Para saber a quantidade mínima de pulso, é necessário dividir o avanço, que é de 25 mm por volta, pelo valor máximo tolerado para o desvio, que é de 0,1 mm. O resultado é 250, e essa é a quantidade mínima de pulsos que o encoder precisa dar a cada volta completa. Isso quer dizer que a cada 0,1 mm teremos um novo pulso na saída. Nesse caso, cada novo pulso representaria um deslocamento menor do que 0,1 mm. E é lógico que essa precisão não depende só do encoder, mas de todo o mecanismo. Caso a máquina apresente folgas, os erros serão bem maiores. Esse valor é o erro máximo admitido na leitura do encoder exclusivamente. A resolução do encoder, que é a quantidade de pulso por volta, chamada também de PPR, que é pulso por revolução, não pode ser muito alta também, porque aí se pode esbarrar em algumas limitações. A velocidade do eixo onde o encoder está acoplado é de 60 RPM nesse caso. Isso quer dizer que a cada segundo nós teremos uma volta. Supondo que escolhemos um encoder de 500 pulsos por volta e a cada segundo teremos uma volta, então na saída são 500 pulsos por segundo. Pulso por segundo ou ciclo por segundo são expressos em Hz. Então é preciso verificar se o encoder aceita trabalhar nessa frequência e se o controlador também. Normalmente a frequência máxima dos encoders fica na casa dos 300 kHz, ou seja, são 300 mil pulsos por segundo. Como teremos só 500, então está tudo bem. Mas o controlador também precisa conseguir acompanhar essa contagem de pulso. Controladores digitais, mesmo os mais simples, costumam aceitar pelo menos 5 kHz, que são 5.000 Hz. Então, nesse caso, como a velocidade do eixo é muito baixa, não teremos problemas com isso. Se a velocidade fosse maior, aí teríamos que nos preocupar. E aproveitando que estamos falando de RPM, o encoder também tem um limite de velocidade suportado. Esquecendo a frequência de saída, é a velocidade do eixo mesmo. Ela costuma ficar na casa dos 5 a 6.000 RPM. Então, também está adequado para a nossa aplicação hipotética. Aí devemos nos atentar às características elétricas do produto. A alimentação costuma ser de 5 volts em corrente contínua, 12 volts em corrente contínua, 24 volts também em corrente contínua, ou ainda aceitar uma faixa de tensão que abranja 12 e 24, como na linha da Brasiltec. A corrente na alimentação normalmente é menor do que 100 mA, então a fonte que vai alimentar
não precisa ter uma potência muito grande. Esse tipo de equipamento não suporta uma corrente alta nos terminais de saída, mas como são sempre conectados a controladores onde a impedância nos terminais de entrada é extremamente alta, então a corrente, consequentemente, é muito baixa. A polaridade do sinal de saída vai depender do modelo. Nos modelos PNPs, o sinal de saída é positivo. Nos modelos NPNs, o sinal de saída é negativo. É necessário verificar no manual do controlador a polaridade que é aceita e essa característica precisa ser igual em ambos. Não vou entrar em detalhes, mas obviamente é necessário verificar as características físicas também. O tamanho do encoder, o diâmetro do eixo, a fixação, o comprimento do cabo, resistência à vibração, grau de proteção contra poeira, água, etc. E antes de falar da instalação, eu queria reforçar o pedido para que deixe seu like e se inscreva no nosso canal, caso já não tenha feito. A instalação do encoder deve ser cuidadosa. O eixo dele e o eixo que vai ser monitorado precisam ficar concêntricos. Caso fiquem deslocados, vai haver uma carga radial que vai encurtar a vida útil do equipamento. Para corrigir pequenos desvios, costumam ser usados acoplamentos como esse, que possuem uma pequena articulação. Com relação à parte elétrica, eu recomendo que assistam um vídeo onde eu falo de uma prática muito importante na instalação de sensores em geral, mas que é fundamental quando se falam em encoders. Eu vou deixar um card aqui na tela para facilitar o acesso. Na ligação dos fios, temos dois que servem para alimentação, que nesse caso são o vermelho e o preto, o canal A, que é verde, o canal B, que é branco, e o canal Z, que é o amarelo, e a malha de aterramento também. Como o sinal é pulsado, de pouca intensidade e alta frequência, acaba sendo bastante propício a interferências. Por isso existe essa preocupação com a blindagem do cabo, que acaba agindo como uma gaiola de Faraday. Ainda assim, o recomendado é que não compartilhe o eletroduto com cabos de força. O sinal das saídas A, B e Z, como eu disse antes, pode ser positivo caso o encoder seja PNP ou negativo caso o encoder seja NPN. As cores que eu citei podem ser diferentes dependendo do modelo. Eu falei baseado no encoder que eu estou apresentando aqui. Caso queira orçar ou adquirir encoders, acesse o site da Brasiltech através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo.